Uma vez conheci uma garota no Tinder chamada Francisca, com quem ainda sou amigo. Ela parecia legal desde o início, com uma manga de tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e uma paixão por malhar. Uma das fotos dela foi tirada no telhado de um prédio incrível com uma vista incrível. Eu perguntei onde era, e ela me disse que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, um lugar muito legal para explorar à noite e fácil de entrar. Ela me explicou como costumava entrar lá, pulando uma cerca em um local escondido e depois caminhando até a entrada secreta. Ela sugeriu irmos juntos lá como nosso primeiro encontro, se você quiser chamar de encontro. Eu concordei totalmente, parecia uma ideia interessante e diferente de conhecer alguém em comparação com as típicas opções de tomar bebidas. Eu a peguei em sua casa, que ficava a 10 minutos de distância, e dirigimos os 20 minutos até o hospital. Essa jornada de 20 minutos nos deu uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos sentirmos confortáveis com as personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por um monte de arbustos altos, que ficava a 5 minutos a pé da entrada do hospital. Pulamos uma pequena barreira que separava a estrada do estacionamento do hospital e depois corremos pelo amplo estacionamento até a grama ao lado da entrada secreta que ela sempre usava. Usando as lanternas dos nossos celulares, entramos no prédio. Parecia um pouco assustador, mas eu estava nisso. Fiquei feliz por ter escolhido jeans velhos, como ela me aconselhou, porque sabia que os rasgaria em algo. Nosso único equipamento de iluminação eram nossos celulares, não trouxemos lanternas especiais ou algo assim. Francisca parecia conhecer o hospital inteiro como a palma de sua mão. Ela me levou até a escada que levava ao andar de cima. Tenho que admitir que estar sozinho com uma única pessoa em um lugar como esse à noite era bem assustador, mas eu não tinha ideia do quão assustador ficaria. No primeiro andar, Francisca estava falando tão alto que eu quase quis pedir para ela falar mais baixo. Estava paranoico que seríamos descobertos por causa de sua voz alta. Lá no corredor onde estávamos, parecia que uma porta estava se abrindo ou fechando. Algo ecoou em nossa direção pelo corredor. Ela ouviu também e ficou quieta. Perguntei a ela em sussurro se era normal ter outras pessoas lá dentro, e ela respondeu que às vezes, mas não com frequência. Apagamos nossas lanternas e ficamos esperando. De repente, houve um estrondo muito mais perto de nós. Os dois começamos a nos mover no escuro, comigo seguindo-a, mal conseguindo ver onde estava pisando. Finalmente, chegamos à escada e começamos a subir as escadas com nossas lanternas acesas novamente. Quando estávamos a alguns andares de distância, sentimos que era seguro falar com um volume normal novamente. Francisca me disse que a polícia raramente entrava lá, então poderiam ser outros exploradores. No entanto, o estranho era que não vimos nenhuma luz naquele corredor. Ninguém em sã consciência andaria no escuro absoluto. Então, ouvimos ruídos vindo debaixo de nós. Parecia que alguém estava subindo as escadas. Mais uma vez, nos apressamos. Ela me guiou por um labirinto de corredores, e eu estava realmente assustado nesse ponto. Parecia que estávamos sendo perseguidos, e eu não sabia se preferiria que fosse a polícia ou alguém mais. Ela nos levou para um pequeno pátio do lado de fora. Não estávamos no telhado mais alto, mas, pelo que eu sabia, era o telhado deste andar. Paramos para recuperar o fôlego. A sensação de sermos seguidos estragou completamente o clima, e até ela parecia preocupada. Olhamos em volta, mas não havia sinal de outra luz naquele lugar. Ninguém em sã consciência andaria no escuro absoluto. Pensamos que tínhamos perdido a pessoa que estava nos seguindo e começamos a relaxar um pouco. Depois de alguns minutos, começamos a relaxar um pouco e passamos por uma janela quebrada para entrar em uma sala grande. Isso era assustador porque ela queria andar por essas longas pranchas de madeira estreitas com um grande vão de 3 metros abaixo. Cair daquela altura causaria ferimentos graves. Mas eu não queria parecer um covarde, então a segui pela prancha de madeira até o topo de um pilar, onde uma prancha parou e outra começou.
Sentamos no pilar para conversar e nossas pernas balançavam sobre o vazio escuro lá embaixo. Foi assustador ficar ali, mas parecia que finalmente estávamos sozinhos. No entanto, isso estava prestes a mudar. De repente, ouvimos um som vindo de abaixo de nós. Parecia alguém se movendo. Percebemos que nossa presença já havia sido percebida por quem quer que estivesse lá embaixo. Ligamos nossas lanternas e apontamos para baixo. Diretamente sob nós, de pé no pilar e olhando para cima, havia um homem na faixa dos 40 anos. Ele usava um gorro preto calharte, uma jaqueta preta e calças de moletom pretas. Ele estava sorrindo para nós e disse, com uma voz profunda e arrepiante: "Venham cá embaixo", acenando para que fossemos até ele. Perguntei se ele era da polícia, mas ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu, com o mesmo sorriso sinistro: "Venham cá embaixo". Francisca e eu nos levantamos rapidamente, aterrorizados, e começamos a andar de volta pela tábua de madeira estreita. Eu estava ainda mais apavorado agora, com medo de cair. Não sabíamos o que esse homem faria conosco. Enquanto estávamos a meio caminho de voltar, o homem se apressou em sair da sala abaixo de nós e correu em direção à porta. Ele definitivamente estava tentando nos alcançar. Corremos o mais rápido que pudemos, alcançando a escadaria. Lá embaixo, ouvimos a porta se abrir e se fechar, seguida de passos apressados descendo as escadas. Ele nos estava seguindo. Corríamos o mais rápido que conseguíamos, tentando escapar. Voltamos para o primeiro andar e corremos para o lado oposto do hospital, de onde entramos. Voltamos para o porão e atravessamos a janela quebrada pela qual entramos. A ação de atravessar aquela janela foi assustadora, já que eu estava indo em segundo lugar e tinha medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. No entanto, acho que, a essa altura, tínhamos perdido o homem. Corremos de volta pelo estacionamento e chegamos ao meu carro. A primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego. Foi um pesadelo completo, e a sensação de sermos perseguidos nos assustou profundamente. Até mesmo Francisca, que parecia conhecer o lugar muito bem, estava preocupada. Dirigimos para longe dali e paramos em uma lanchonete para comer e acalmar nossos pensamentos. Passamos cerca de 1 hora apenas conversando no carro, depois eu a levei para casa. Francesca e eu mantivemos contato ao longo dos anos, e embora tenhamos tido um relacionamento romântico por alguns meses, acabamos apenas como bons amigos. Nenhum de nós jamais retornou a esse hospital. Se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para ser avisado no nosso próximo vídeo.